pessoal, eu sou o professor Renato e a aula de hoje é sobre teoria dos conjuntos. Duelo de titãs, DC versus Marvel. A maior editora de quadrinhos da história, meu passado se resume em muito sucesso e glória. Desde 34 ensinando como se faz, humilhada no crossover e ainda quer apanhar mais. Meu rap é destrutivo como uma antimatéria. Chego abalando, eu sou a casa de ideias. Os maiores heróis fizeram história aqui, e também os grandes gênios, assim como o Stan Lee. Olá galerinha da internet, beleza? Bem-vinda a mais uma videoaula. Essa é a nossa primeira videoaula da playlist do Pré-IFES. Então fique ligado que a gente vai começar hoje, vai rolar de tudo aqui, galera. Mas você deve estar se perguntando aí, o que o professor está fazendo no meio desse monte de super-herói? E por que começou com a entrada da Marvel? E por que tem a ver aquele rap lá da DC versus Marvel? Então vamos lá, vamos com calma, por partes. Primeiro, esse vídeo que acabou de rolar aí, da DC versus Marvel, é uma produção do nosso colega desse canal aqui, ó, do canal 7 Minutos. Se você tiver uma oportunidadezinha, um tempo aí, clica no link, dá uma passada lá no canal, muito bom os vídeos do moleque, ele é muito bom mesmo. E a nossa aula de hoje é sobre teoria dos conjuntos e tem tudo a ver. Fique ligado aí na nossa aula, nós vamos falar sobre tudo de teoria dos conjuntos, vamos dar uma introdução à teoria dos conjuntos, a gente vai continuar na próxima aula, vai rolar exemplo, vai rolar exercício, então, e nós vamos usar essas duas grandes produtoras de super-heróis, que são as mais conhecidas, a Marvel e a DC Comics. Então, galera, ó, espero que vocês gostem da aula. Pegue lápis e caderno. Fique ligado, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a teoria dos conjuntos. É isso aí. É um tema bacana que sempre cai nas provas aí, tanto de IFES, tanto de vestibular, tanto de concurso. Então vai servir para uma boa galera aí. Só que a gente vai dar uma ideia de teoria de conjuntos um pouquinho diferente. Vamos usar os personagens, algo que acredito que vocês nunca tenham visto. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que é teoria dos conjuntos, né? Por que teoria dos conjuntos? Por que não tem uma definição para a teoria dos conjuntos? Para falar sobre isso para vocês, eu vou chamar um professor muito respeitado. Eu vou chamar um cara aí, vou chamar o link dele, e ele vai aparecer aí para vocês e vai falar o que é teoria dos conjuntos. Opa, pera aí pessoal, foi mal, desculpa, professor errado. Agora sim. A matemática ela não dá uma definição formal para conjunto, mas a gente usa aquela ideia do cotidiano mesmo, do dia a dia. O que é um conjunto? É uma coleção de objetos, de coisas que compartilham alguma característica em comum, onde cada componente do conjunto eu chamo de elemento. Beleza, pessoal, é isso aí, ó. Então, teoria de conjunto, porque não tem uma definição para conjuntos. Então, por isso que chama de teoria de conjuntos. Então, a gente vai usar a ideia do dia a dia mesmo aí, né? Conjuntos é qualquer agrupamento de uma determinada quantidade de elementos que tenham algo em comum, pelo menos alguma coisa em comum. Então, para isso, nós vamos usar personagens bem conhecidos de uma maneira diferenciada. Vamos lá, vamos pensar no seguinte. Nós temos dois conjuntos. Um conjunto é o conjunto da DC Comics. Acredito que a maioria de vocês devem conhecer aí. Quem não conhecer, clica no link aí para poder passar a conhecer. Vai cair no site da DC Comics. E nós temos a Marvel, né, que ainda é mais conhecida do que a DC Comics. E aí nós vamos formar alguns conjuntos. O primeiro conjunto vai ser o conjunto dos personagens da Marvel. Se você observar, eu não peguei todos, porque tem uma grande quantidade de personagens da Marvel. Eu peguei aqueles que estão em alta aí, né, os Vingadores. Beleza. E aí nós vamos ter um outro conjunto, que é o conjunto dos personagens da DC Comics. Peguei aí os mais conhecidos, que é o Arqueiro Verde, a Mulher Maravilha, o Superman, o Batman e o Lanterna Verde. Então nós temos dois conjuntos. Vamos chamar o conjunto da DC Comics de conjunto A e o conjunto da Marvel de conjunto B. Beleza? Então
nós estamos partindo desse pressuposto aí. O que o conjunto A tem em comum? São super-heróis que pertencem a DC Comics. E o que o conjunto B tem em comum? O que os elementos do conjunto B têm em comum? São super-heróis que pertencem a Marvel. Ok? Nós temos os conjuntos, então A e B, e cada um desses personagens aí, o Arqueiro, Superman, Mulher Maravilha, a gente vai chamar de elementos do conjunto. Então o Batman, o Arqueiro Verde, são elementos que pertencem ao conjunto A, que é o conjunto da DC Comics. Já o Capitão América, o Hulk, o Homem de Ferro, são elementos que pertencem ao conjunto B, que é o conjunto da Marvel. Beleza? Então essa é a ideia inicial de conjunto. Agora nós vamos falar sobre as representações de conjunto. Como que a gente pode representar conjuntos? Temos 3 maneiras para representar conjuntos. A primeira maneira é a maneira através de chaves. Então nós vamos listar os elementos dos conjuntos. Então temos o conjunto A. Quem são os elementos do conjunto A, que é o conjunto da DC Comics? A Mulher Maravilha, o Arqueiro Verde, o Lanterna Verde, o Batman e o Superman. Então, listamos aí os elementos do conjunto A. Uma segunda maneira de representar conjunto é escrevendo por extenso uma característica que identifica todos os elementos daquele conjunto. Vamos ver uma demonstração para o conjunto B. Então, olha o que a gente vai utilizar aí. A gente abre as chaves novamente e aí nós vamos pegar uma característica que identifica todos os elementos. Os elementos do conjunto B são os Vingadores. Nós vamos escrever assim, ó. Vingadores, essa barra significa tal que, o nome dela é esse, então vai estar escrito Vingadores, tal que Vingadores é um super-herói da Marvel. Então essa característica de ser dos Vingadores, ela qualifica todos os elementos do conjunto B. Então é escrever essa característica por extenso, segunda maneira de representar um conjunto. E a terceira maneira de representar conjunto é essa aí que vocês estão vendo agora, que é através de diagrama. É uma maneira bastante conhecida também. Quando a gente for mexer com cálculo de conjunto, vocês vão ver muito essa representação através de diagrama. Essa é uma das 3 maneiras de representar conjuntos. Beleza? E como que a gente vai representar o número de elementos do conjunto? O número de elementos de um conjunto a gente representa da seguinte maneira. Ó. N de A é igual a 5. Ou seja, o número de elementos do conjunto A é igual a 5. Tudo bem? Então, eu tenho 5 elementos no conjunto A. Quando eu quero representar a quantidade de elementos do conjunto A, eu represento dessa maneira aí. Vocês repararam que eu estou falando de elemento, que eu falei de conjunto, e aí dentro desse conjunto tem vários elementos, que no nosso caso, o conjunto são a Marvel e a DC Comics, e os elementos dos conjuntos são os super-heróis. Tudo bem? Agora nós vamos falar da relação de pertinência. O que seria a relação de pertinência? Relação de pertinência é quando você vai comparar elemento com conjunto. Você vai dizer se o elemento pertence ou não pertence ao determinado conjunto. Falando de conjunto, nós estamos trabalhando com 2 conjuntos, que é o conjunto dos super-heróis da DC Comics e o conjunto dos super-heróis da Marvel. E esses super-heróis eles são chamados de elementos dos conjuntos. Então, cada super-herói daquele ali é um elemento de um dos conjuntos. Quando a gente vai comparar elemento com conjunto, a gente chama de relação de pertinência. Nós vamos dizer se pertence ou não pertence um elemento ao determinado conjunto. Esses símbolos que aparecem aí, esses 2 símbolos, são símbolos que nós vamos utilizar para relacionar o elemento com o conjunto. O primeiro símbolo é o símbolo que diz que pertence, e o segundo símbolo é o símbolo que vai nos dizer que não pertence. Vamos lá, alguns exemplos? Por exemplo, o Hulk. Ele pertence ou não pertence à Marvel? Pertence. O Hulk pertence à Marvel. O Hulk é o elemento, a Marvel é um conjunto. Nós estamos dizendo se o elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto. Ok? Mais um para a gente verificar aí. Ó, o Arqueiro Verde. Ele pertence ou não pertence à Marvel? Cuidado, né? E assim como o arqueiro, você pode acabar se enganando em algumas situações quando entrar em numeração matemática. Porque na Marvel tem um arqueiro, mas não é o Arqueiro Verde. É o outro arqueiro. Okay? O Arqueiro Verde ele não pertence à Marvel, ele pertence à DC Comics. Tá bem? Uma terceira aí é o Batman. O Batman pertence ou não pertence à DC Comics? Sim, o Batman pertence à DC Comics. Deu para entender? Beleza, galera? Então, aí nós falamos de relação de pertinência. Relação de pertinência é se pertence ou não pertence elemento com conjunto.
Vamos falar agora um pouquinho também de subconjuntos. O que seria subconjuntos? Subconjuntos é qualquer conjunto que você consiga formar dentro de um conjunto maior. Então vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos o conjunto da Marvel e temos esses personagens aí no nosso conjunto da Marvel, né? De todos os personagens, nós escolhemos esses 5 aí para trabalhar. Nós vamos criar subconjuntos. Nós vamos pegar esses 5 elementos e vamos formar pequenos grupos. Pequenos grupos que vão ser subconjuntos. Dá para a gente criar diversos subconjuntos, tá? Às vezes, uma questão ele pode te pedir para criar todos os subconjuntos de um determinado conjunto maior. A gente vai criar só alguns para a gente entender um pouquinho. Vamos criar um conjunto C e nós vamos dizer o seguinte, esse conjunto C ele tem o arqueiro e tem o Homem de Ferro. Então, é um subconjunto, ele é um subconjunto do conjunto maior, que é o conjunto da Marvel, que é o conjunto que nós estamos trabalhando. Então, podemos dizer que o conjunto C é um subconjunto do conjunto da Marvel ali, do conjunto B. Ok? Esses dois aqui, o que eles têm em comum? Podemos dizer que esses dois eles são super-heróis que não têm superpoderes. Eles são humanos e aí usam suas habilidades e suas tecnologias. Então, é um subconjunto dentro do conjunto ali dos Vingadores. Vamos botar um outro subconjunto aí. Esse subconjunto. Eu peguei agora do conjunto B aqueles elementos, na verdade os personagens, que não são humanos, que sofreram alguma mutação. Eles não são humanos. Se na C nós temos os personagens puramente humanos, que é um subconjunto do conjunto B, no D nós temos os personagens que não são humanos, que, no caso do Hulk e do Capitão América, sofreram uma mutação genética, e no caso do Thor, ele nem é do planeta Terra. Então, esse também é um outro subconjunto dentro do conjunto dos Vingadores. E aí, nós vamos falar sobre esse conjunto aí, que é o conjunto vazio. O conjunto vazio ele pode ser representado de duas maneiras. Essa aí é uma das maneiras que ele pode ser representado. Entre chaves e nada dentro das chaves. Uma chave vazia. Uma outra maneira de representar ele é isso aí. É um ozinho cortado. São as duas maneiras de representar o conjunto vazio. E aí, cuidado. Atenção. Por que atenção? Porque algumas vezes representam o conjunto vazio assim. E essa maneira de representar o conjunto vazio está errada. Se você representar o conjunto vazio dessa maneira que apareceu aí, isso já não é um conjunto vazio. Isso vai ser um conjunto unitário, porque é um conjunto com um elemento dentro. Aquele símbolozinho do conjunto vazio dentro de uma chave, ele deixa de significar conjunto vazio e passa a ser um símbolo qualquer dentro de um conjunto. Ok? Então, cuidado com a representação do conjunto vazio. Então, conjunto vazio eu posso representar entre chaves, sem nada dentro, ou pelo símbolo de conjunto vazio, que é esse O cortado. Okay? Os subconjuntos, eu posso formar diversos outros subconjuntos ali dentro do grupo da Marvel, do conjunto da Marvel. Eu coloquei só 2 para servir de exemplo, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, postem aí nos comentários que a gente faz mais exemplos sobre subconjuntos. Eu estava até esquecendo de falar, por que apareceu a gente está falando de subconjuntos e apareceu um conjunto vazio? Então, pessoal, na teoria de conjuntos, o conjunto vazio ele é um subconjunto de qualquer conjunto. O conjunto pode ter 1 milhão de elementos. O conjunto vazio ele também é um subconjunto ali. Okay? Então, a gente pode formar subconjuntos com todos os elementos de 1 a 1. Podemos formar com todos os elementos juntando de 2 a 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5. E também o conjunto vazio. Ele também é um subconjunto de qualquer conjunto. Já falamos de subconjuntos, agora nós vamos falar de relação de inclusão. Lembra que a gente falou de uma relação? A gente falou da relação de pertinência. Na relação de pertinência, nós estávamos relacionando elementos com conjunto. Agora nós vamos relacionar na relação de inclusão, já que a gente acabou de falar de subconjuntos, nós vamos falar de relação de conjunto com conjunto. Okay? Os símbolos que nós vamos utilizar para fazer essa relação são esses que vão aparecer, esses 4 símbolos, eles são parecidos, né? O primeiro e o segundo é a letra C, uma normal e outra cortada, e o terceiro e o quarto também é a letra C, só que virado ao contrário, né? A letra C espelhada, também uma tranquila e a outra cortada. Okay? Qual o significado desses símbolos? O primeiro significa estar contido e o segundo significa não estar contido. Quando que nós vamos utilizar o estar contido e o não estar contido? Nós vamos utilizar
o estar contido e não estar contido quando nós estivermos falando de um conjunto menor em relação ao conjunto maior. Então, nós vamos dizer se esse conjunto está dentro ou não de um conjunto maior. Quando a gente falar de um conjunto maior para um conjunto menor, quando estiver falando primeiro do conjunto maior e relacionando ele com o conjunto menor, aí nós vamos dizer se esse conjunto maior contém ou não contém um conjunto menor. Então, são esses 4 símbolos aí. Vamos fazer alguns exemplos também. Olha aí. Ó, o conjunto C, que é o conjunto do arqueiro e do homem de ferro. Ele está contido, não está contido, contém ou não contém o conjunto da DC Comics? Vamos parar para pensar um pouquinho. Olha só, o conjunto C é maior ou é menor do que o conjunto da DC Comics? Esse conjunto com 2 personagens é maior ou é menor do que aquele conjunto com 5 personagens da DC Comics? Isso aí é um conjunto menor. Se eu estou falando de um conjunto menor para um conjunto maior, eu vou ter que fazer aí, vou ter que falar se está contido ou não. Então, ó, o conjunto C está contido dentro do conjunto da DC Comics? Não, ele não está contido. Okay? Ele não pertence, não está contido, na verdade, desculpa, falei pertence, mas não está contido dentro do conjunto da DC Comics. Conjunto da Marvel, aí nós estamos comparando com o conjunto D, que é o conjunto do Hulk, do Thor e do Capitão América. O conjunto da Marvel, nós sabemos que é muito maior do que esses 3 personagens. Então, nós vamos falar se ele contém ou não contém. O conjunto da Marvel contém ou não contém o conjunto D? Sim, o conjunto da Marvel contém esse conjunto D, né? O conjunto da Marvel, entre outros personagens, tem esses 3 personagens aí também. Conjunto vazio. Conjunto vazio e conjunto DC. A gente está falando do conjunto vazio para o conjunto DC, qual é maior? O conjunto vazio é menor, né? E o conjunto DC é maior. Então, nós vamos falar se está contido ou não. Conjunto vazio está contido ou não está contido no conjunto da DC Comics? Aí, antes de você responder precipitadamente, lembra que eu disse lá atrás? O conjunto vazio é um subconjunto de todos os outros conjuntos, de qualquer conjunto, inclusive dele mesmo. Então, podemos dizer que o conjunto vazio está contido no conjunto da DC Comics. E para a gente finalizar aí, ó, a relação de inclusão, nós temos o conjunto da Marvel e um outro conjunto F, que é o conjunto do Batman e do Superman. O conjunto da Marvel, ele é maior ou é menor do que o conjunto F? Beleza, é maior. Então, nós estamos falando aí de conter ou não conter. O conjunto da Marvel contém ou não contém o conjunto F, que é o conjunto do Batman e do Superman? Então, não contém. Beleza, galera? Então, essa foi a relação de inclusão. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado dessa aula. A gente deu uma introdução à teoria dos conjuntos. Na próxima aula a gente continua falando de conjunto. Aí nós vamos falar sobre as operações com o conjunto, união, interseção, diferença de conjuntos. E vamos resolver alguns exercícios, né? Se tiver ficado qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou e respondo embaixo. E é isso aí. Até mais, galera. Até daqui a pouquinho na próxima aula, hein?